E aí, galera do Guarda no Armário, tudo bom com vocês? Hoje é mais um vídeo aqui no canal que a gente vai conversar um pouco sobre vivência, inspirações. Esse vídeo está sendo feito junto com o podcast Tá Mutado e eu tô participando desse podcast, o Fábio Cruz me convidou. Eu vou aproveitar que eu já estou gravando para eles e fazer esse conteúdo aqui pro canal, porque o assunto que a gente vai conversar lá me interessa muito trazer aqui pro canal. Então, espero que vocês gostem do papo que a gente vai ter aqui. Vocês já devem ter visto na descrição desse vídeo, no título também, sobre o que a gente vai falar. Então, bora bater esse papo gostoso, porque eu acho que isso vai ajudar muita gente a ter referencial e inspiração. Então é isso. Acompanha aí, aguarda a vinheta. Dificuldade de aceitar nós em lugares de destaques por justamente a história do Brasil ter sido fundada no contrário disso, né? De não nos ver nesses lugares. E hoje em dia que a gente tem se posicionado, tem se colocado, tem conseguido conquistar algumas posições, eu acho que isso gera um certo desconforto neles, né? E isso é latente, isso é visível, né? Encontrar gente... Eu lembro muito, quando vem essa pergunta, eu lembro de situações da minha vida, mas eu lembro muito de uma situação muito emblemática, que eu acho que vocês recordam, com as meninas do Estaremos Lá. Lembra daquela situação do shopping? Por mais que isso parecia ou muito datado, ou que aconteceu naquele momento ali, aquilo traduz muito o que a gente vive também, né? Então, nos encontrar nesses lugares de destaques não são só em ambientes de consumo, como no shopping, ou num ambiente de festa, como em algum lugar específico, assim, mas também lugares de poder mesmo dentro de empresas. É uma coisa que eu até fiz um texto recentemente, tenho ficado um pouco incomodado com a noção de empreendedorismo que tem colocado em cima das pessoas pretas, como se nós tivéssemos o único lugar que nós pudemos existir enquanto pessoas pretas é investir no nosso próprio negócio. E não que isso não seja uma coisa boa, até um ponto, porque quando que os nossos terão direitos a férias, a 13º, a PLL, a crescer dentro de uma empresa e fazer uma carreira, a fazer com que outras pessoas também ocupem esses lugares, porque esses espaços de poder ainda continuam embranquecidos. Esses lugares de trabalho que nós também podemos e devemos estar, a gente está sendo cada vez mais colocado à margem. E aí, a maioria dos nossos acabam conseguindo conquistar lugares de destaques enquanto empreendedores, mas a que custo, né? Da sua saúde física, mental, de não ter tempo para si ou para a família. E aí fica nessa corda bamba, né? O que de fato vai fazer bem pra gente enquanto comunidade, né? Surpresa que a pessoa branca tem de nos ver em certos lugares, mas uma surpresa ofensiva até, né? Como se nós não fôssemos capazes, porque eles nunca nos viram capazes, tanto intelectualmente quanto profissionalmente, para ocupar certos lugares, sabe? Como podemos fazer pros nossos, né? Pelos nossos, eu acho que eu vou muito de encontro que o Paulo falou também, né? Eu acho que naturalmente a gente vai se colocando. Eu lembro de quando eu entrei no mercado de publicidade, eu ainda estava ali como assistente de arte, o meu diretor de arte não permitia que eu colocasse ou escolhesse fotos que tinham pessoas negras. Eu trabalhava numa construtora, né? E ali a gente fazia panfletos para venda de apartamento e precisava sempre colocar famílias. Naquela época não era nem pensado colocar famílias LGBTQIAP+. Então eram famílias todas padronizadas, todas famílias dorianas, e não podia um membro negro, né? Não podia ter uma pessoa negra fazendo parte dessa família. E eu entendi o quanto que isso me machucava, porque eu era um dos únicos negros dentro daquela função naquela área. Imagina que eu já estou no mercado de publicidade há quase 14 anos, então eu acompanhei esse processo de mudança muito, vivendo muito, sabe? Não existia grupos de afinidade na época, não existia essa área de cultura, de diversidade, então você muitas vezes tinha que enfrentar sozinho. Eu lembro de uma vez ter trabalhado em uma agência e as pessoas saíam para almoçar e não saíam para almoçar comigo. Tipo, eu saía para almoçar com recepcionista, com segurança, e nenhum problema com isso, mas eram os meus iguais, sabe? Então, quando você fala o que a gente pode fazer pelos nossos, eu fico pensando muito no que eu acabei fazendo naturalmente, que foi como o Paulo colocou. Eu trabalhei durante muito tempo em agência enquanto motion designer depois, e aí as pessoas que eu colocava
muitas vezes para me substituir em algum momento, ou em algumas vagas, ou indicações, eram pessoas pretas e periféricas. Eu lembro que a primeira agência que eu trabalho de fato registrado, com um salário legal e tal, foi em uma das agências do Roberto Justo na época, a Underman. Eu era ProUni na graduação. O que eu fiz naquele momento que entrei foi identificar as oportunidades que eu estava tendo ali e ver como que eu poderia levar os meus para lá. Quando começaram a abrir vagas para outras pessoas, eu comecei a chamar a galera que também era ProUni. E desde então, todo o meu trabalho na internet, todo o meu trabalho fora da internet no mercado tem sido em torno de emancipar a nossa população. Então, hoje, como consultor de diversidade, palestrante, eu imagino que, para além do que eu faço enquanto comunicador nas redes sociais, esse trabalho enquanto palestrante e entrando de fato nas empresas para falar sobre raça, sobre letramentos raciais, sobre sexualidade, isso reverte em contratação, né? Isso reverte em olhar a periferia, olhar as pessoas pretas. É isso que eu acabo fazendo, sabe? Que eu acho que a gente precisa de dinheiro para poder mudar nossas estruturas. Então é isso, entrar no mercado garantir esse dinheiro entrando. Não é só o discurso ou o like, sabe? Então é por isso que é importante, quando essa pergunta que a gente faz pelos nossos, é de fato colocar os nossos no mercado para que esse mercado não continue tão embranquecido, tão heteronormativo, porque senão Exato, porque senão... É por isso que eu volto nessa questão do empreendedorismo. Senão, os únicos lugares que a gente pode estar são guetos, são espaços criados só por nós. Não que seja ruim isso, mas por que a gente não pode estar num ar-condicionado, num melhor... escritório que existe, ganhando zilhões de dinheiro e ainda podendo usufruir dos benefícios que você ser contratado por uma multinacional, por exemplo. É isso, eu acho que talvez a gente não consiga explicar ou dizer para as pessoas como autossabotar, mas na verdade dizer ou mostrar para essas pessoas, né, que estão nos ouvindo aí, que a gente ainda está passando por esse processo talvez nos acompanhe no decorrer da nossa vida até que a gente de fato consiga se libertar de certas situações. Porque eu costumo ouvir, né, e ler em alguns lugares, isso é uma referência, porque eu me inspiro muito em você, olha só onde você chegou, o que você conquistou. Apesar de tudo isso, apesar de todos esses reconhecimentos que a gente acaba adquirindo e tendo, você enfrenta essa autossabotagem diariamente. Quando você estava falando, Fábio, eu também estava me identificando, porque até recentemente, com a minha entrada, com a minha volta para o mercado mesmo de publicidade, vem a autossabotagem também, porque desses 2 anos que eu fiquei ausente desse mercado, que eu estava mais olhando pro meu lado mais como criador de conteúdo, ainda assim, enquanto criador de conteúdo, quanto que eu me auto-saboto constantemente, então, de ter ideias e não tirar ela do papel, ou mesmo, eu estava falando recentemente, né, que parece que me foi negado a possibilidade de viver de arte. Porque se eu pudesse escolher viver de arte, eu viveria. Mas parece que hoje, por mais que eu não viva com meus pais, por mais que eu não viva dentro de um sistema religioso castrador, parece que ainda habita em mim certas vozes, assim, certos dizeres que, não, esse lugar não é para você, não, você não pode ir por aí, você tem que estar num mercado mais tradicional, você precisa trabalhar 5 dias por semana, mas será que precisamos? Será que se a gente não tivesse tido uma outra vivência, experiência em relação a, por exemplo, a arte, a gente não conseguiria viver dela da forma mais plena possível? Então, como não se autossabotar? Eu acho que o processo ainda é um pouco lento, mas que você já entrega isso, Fábio, que é terapia, talvez é conversa, é trocar com seus amigos. Eu recentemente fui muito surpreendido com uma postagem da Thaís Araújo falando sobre mim. Eu nunca imaginei que isso fosse real, que fosse acontecer, sabe? Por mais que eu entenda que eu me esforço muito para fazer as coisas que eu faço, a gente não tem dimensão de onde que chega. Então, se essas coisas que parecem pequenas, porque foi um post de stories, eu costumo dizer, não é apenas, né? Porque são essas coisas que fazem com que você continue, faz com que essas vozes de autossabotagem não sejam tão fortes na sua cabeça.
momentos de baixa autoestima ou de autossabotagem, a gente acredita, pelo menos eu acredito, que eu vou perder tudo, sabe? Que tudo vai ruir. Que eu vou ser um grande flop, que agora eu já não tenho mais pra onde ir, que eu não penso e assim, gente, vamos ser honestos, ninguém é Beyoncé. Beyoncé consegue ir lá e trabalhar sem parar e lançar projetos incríveis, não sei o quê. Não, gente, a gente tem os nossos altos e baixos, tem dias que a gente tá bem, tem dias que não tá. Então, como nós estamos vivendo a nossa própria pele, é muito difícil você avaliar que você está num caminho de ascensão, porque é trabalho, né? Você não vê como somente como conquista. Para que você, por exemplo, para que eu estivesse com um livro na Companhia das Letras, quantas noites mal dormidas eu tive que ter, quantas vezes eu tive que revisitar momentos até traumáticos da minha vida para poder escrever o livro, ou escutar histórias de pessoas que eu sei que de alguma forma iriam me atingir, ou mesmo depois de ter lançado o livro. Como eu lancei dentro da pandemia, né? Então não teve aquela festa, não teve o encontro com as pessoas, foi uma outra relação que eu tive de lançar um livro. E depois disso, todos os processos que eu tive que passar fizeram com que eu tivesse mais notoriedade dentro do meio digital, dentro do mercado de trabalho, e crescesse ali, mas esse crescimento e essa ascensão tá mais pelo olhar do outro, né? Tá mais pela forma como o outro te lê. Porque quem tá vivendo aquilo, pelo menos no meu caso, eu tô só vivendo, eu tô fazendo. Então eu não consigo ter essa dimensão. Acho que a dimensão que eu posso ter hoje eu consigo pagar meu próprio aluguel. Hoje eu consigo comprar umas coisinhas para minha casa. Hoje sou eu que pago as minhas contas, as minhas coisas. Eu acho que o crescimento ele vem muito dessa emancipação, essa independência financeira que você acaba conquistando. Eu queria de fato ter um plano de carreira, sabe? Onde que é o lá, gente? É isso que eu fico me questionando sempre. Porque parece que a gente não para de... Em qual momento a gente vai simplesmente falar, bom, agora eu posso viver... Porque eu já sei que tá consolidado o que eu já conquistei. Porque eu tenho a sensação que a gente tá construindo a Babilônia, tipo, Torre de Babel, sei lá, que tipo, a gente só tá levantando um prédio que a gente não sabe onde que ele vai parar. Ou se por acaso... E assim, quando eu digo parar, eu não tô dizendo que as coisas não vão mais acontecer, mas que a gente não enxergue que está tão longe. Porque o lá, pra mim, ele sempre... E esse lá ainda tá na minha vida, tipo, onde é esse tal lugar que eu tô correndo desde quando eu comecei a me entender enquanto ser humano, enquanto uma pessoa profissional ali no mercado, onde é esse tal lá que eu preciso alcançar? Vocês têm essa resposta? É uma frase realmente muito real, né? Quem vê close não vê corre, porque as pessoas acabam se comparando. É uma coisa que uma vez eu ouvi, né? Que deve ser a mesma essência, né? Não comparar o seu bastidor com o palco dos outros, porque a gente só vai estar vendo a pessoa se apresentando, mas a gente não sabe o que está atrás da cortina, o que a pessoa precisou fazer para estar ali na frente, né? Muitas vezes, essa pessoa que está ali na frente do palco, assim como nós estamos aqui hoje falando sobre referência, a gente está trazendo informações que pessoas que nos admiram muitas vezes não sabem, né? Todo esse corre que teve para poder, por exemplo, escrever um livro, para poder manter um canal de 6 anos no ar e continuar relevante, não é fácil, gente. Não é fácil. É um mercado de influência, um mercado de publicidade, um mercado de comunicação. É um mercado... Acaba adoecendo muitos dos nossos. A gente sabe disso. E se a gente está em pé, se a gente está conseguindo trilhar sonhos e planejar novos lá para a gente chegar, é porque a gente, de fato, está fazendo um corre muito, muito gigantesco, né? Para continuar dando os close. Então, realmente, quando essa frase também é uma frase que nos protege dessas pessoas que acham que foi construído de forma fácil, ou que foi sorte, ou que é só um momento. Não, a gente tá lutando para que isso aconteça e para que isso seja uma constante, né? Então, é um trabalho árduo, mas é um trabalho que a gente precisa sempre ficar se reafirmando. E eu não tô dizendo somente da população branca, que às vezes acabam nos olhando e falando que foi sorte, mas até dentro da nossa comunidade, de não ter... Tem
entendimento, né, do que a gente tá fazendo para poder chegar até ali. Porque às vezes a gente chega em um certo lugar, eu já ouvi isso muitas vezes, da pessoa que é engenheiro de obras prontas, sabe? Que não ajudou no corre, mas vê ali a obra levantada e fala, mas por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não libertou todo o seu povo da escravidão, sabe? Porque a gente pode ter toda a potencialidade, a capacidade, o estudo, a faculdade, mas a gente sabe que a gente vive num país estruturalmente racista. Que por mais que, por exemplo, eu tivesse toda a qualificação muito, muito, muito igual a de amigos meus que também eram motion, eu fui receber o salário que um amigo meu recebia há 7 anos atrás, há 2 anos atrás. Então, tipo, quando você faz a equiparação salarial, que você fala, será que estão me valorizando? Você começa a se questionar se de fato você tem aquele conhecimento ou se foi sorte, né, de você ter conquistado certos lugares. Não porque você duvide da sua capacidade intelectual, mas porque a sua capacidade de produção intelectual não te proporciona uma mesma vida que um colega seu de trabalho que está na mesma profissão e é uma pessoa branca, heterossexual cis, que está vivendo uma outra realidade, podendo viajar o mundo, trabalhando na mesma função que você. Então, o que eu penso, assim, quando faz o recorte racial sobre relacionar com sorte, é que por mais que a gente tenha graduação, pós-graduação, por mais que a gente tenha línguas, por mais que a gente tenha todo o conhecimento dedicado a determinadas áreas, de alguma forma, o nosso subconsciente nos atribui à sorte certos lugares de ocupação, porque é tão difícil a gente estar nesses lugares, é tão difícil ver outras pessoas iguais a gente nesses lugares, que a gente vira estatística, né? A Sueli Carneiro mesmo disse no último Mano a Mano, né? Enquanto ainda tivermos somente alguns pretos ocupando alguns lugares de destaque, a gente continuará tendo a manutenção desse sistema capitalista que faz com que a gente acredita só porque um ou outro conquistou, a gente também vai conquistar. E a gente sabe que não é assim. Muitos dos nossos ficam pelo caminho e ficam pelo caminho adoecido. E quando a Sueli Carneiro traz essa discussão, eu falo, caramba, ela tá vendo que a filosofia africana, que muita gente fala que é Ubuntu, eu sou porque nós somos, não está sendo aplicada, porque a gente está vivendo esse individualismo que fulano de tal conseguiu, ciclano, todo mundo quer ser uma Ludmilla, todo mundo quer ser um Neymar, todo mundo quer ser um próximo unicórnio, mas quando que a gente consegue fazer com que os nossos, como todo, da base, suba, sabe? Porque aí a gente de fato olhará pro lado e não falar, eu não tive sorte porque eu estou aqui sozinho. Não, eu tô aqui porque todos os meus também estão. Então, de salas de reuniões com mais pessoas pretas, de diversas outras áreas da mesma área que a gente, faz com que a gente pelo menos tenha essa dimensão que não é só sobre mim, ou que não é só sobre o Paulo, ou que não é só sobre o Fábio, mas é sobre a nossa comunidade como um todo. O que eu sonho em conquistar, na real, acho que para além dessas coisas materiais de físicas, assim, de ter um espaço com o meu nome, sei lá, ir para algum ambiente que de fato me incentive a minha criatividade, é uma coisa que eu tenho planejado. Talvez eu me mude de São Paulo. Eu tô pensando ainda algumas coisas para futuro, mas uma coisa que eu queria tirar do papel é um projeto que eu tenho de Sankofa mesmo, e ancestralidade, de fazer algum tipo de documentário, seja em vídeo ou mesmo um livro, para falar sobre a história de quem veio antes na minha família, que pouquíssimas pessoas pretas têm a possibilidade de naturalmente conseguir encontrar resquícios ou registros de avô, avó, bisavó. Eu consegui chegar até o meu bisavô, então construir uma história em cima dessa narrativa. Para além disso, voltar a trabalhar com música. Eu gosto muito. Então, eu tenho isso já definido, por exemplo, esse negócio aí do meu bisavô. Por ele ter sido um dos primeiros filhos do ventre livre, dele ter se formado no Mobral com mais de 80 anos e ter morrido com mais de 110. Tipo, ter sido líder de comunidade. Então, tipo, tem um resgate aí ancestral que eu gostaria de fazer, que é o que me movimenta hoje, mas para além disso, eu queria muito trabalhar com arte. Eu quero sair do corporativo e, de fato, trabalhar com projetos sociais, com arte, com pessoas, sabe? Se você chegou até aqui, comenta "cheguei até aqui" nos comentários.
E vamos consumir mais conteúdo de pessoas pretas, de pessoas LGBTQIAP+, porque hoje nós estamos nos tornando referência e a gente não pode esquecer disso. Então assista esses outros vídeos que estão aqui em indicações para vocês. Indique esse canal para todo mundo, não deixe de curtir, se inscrever nesse canal e de compartilhar para todo mundo. Muito obrigado e até o próximo Chá com S.